Vamos lá, pessoal. 4 e 5, a gente está com um volume legal de pessoas aqui. E a gente pode gravar essa reunião também, né, Jess? E aí, qualquer coisa, quem perdeu pode assistir depois. Vou colocar para gravar e a gente já vai iniciar. Perfeito. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma apresentação no nosso programa de parceiros. Eu sou o Felipe, eu sou Sales Engineer aqui na GoCash. E o Gessé está aqui junto comigo, que também vai apresentar também a Sales Engineer. E a ideia aqui hoje é passar para vocês uma ferramenta nova que nós começaremos a utilizar e vamos compartilhar com vocês para facilitar o dia a dia e otimizar algumas ações. Vou compartilhar a tela e qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade para me interromper ou se quiserem deixar também para o final da apresentação, não tem nenhum problema, vão se sentirem mais à vontade. Então, hoje, nosso tema aqui é sobre demonstrações de produto para alavancar a eficiência das vendas. Então, hoje, dentro do nosso processo de venda, a demo, né, é um fluxo extremamente importante para a gente poder gerar valor para o lead antes dele entrar numa POC, enfim, para que ele conheça de fato o nosso produto e se interesse em seguir o processo da venda. E pensando em algumas dificuldades que a gente vinha passando com esse fluxo, nós resolvemos iniciar aí uma solução que vai facilitar esse fluxo. Então, aqui dentro da nossa agenda, a gente vai falar o que é basicamente essa ferramenta nova, os benefícios de utilizá-la, como ela pode gerar escalabilidade na operação. E aí, posteriormente, a gente vai mostrar na prática, realmente, como que funciona, como que vocês podem aplicar no dia a dia. Então, falando sobre o que é, de fato. Qual que é o propósito disso? Basicamente, entender como que o produto funciona, só que agora a gente não precisa mais mostrar o painel diretamente para isso. Então, vocês terão um link, onde, ao realizar o acesso, vocês já vão ter ali todo o fluxo de demonstração de uma ferramenta específica. Então, ele vai ter todas as telas, todo o passo a passo de como que você configuraria aquela ferramenta, de como que seria a usabilidade dela, sem que seja necessário o acesso direto ao painel da GoCash. Geralmente, quando a gente vai fazer a demo, a gente não criou uma conta ainda para esse cliente. Então, é interessante porque você consegue mostrar para ele as funcionalidades que fazem sentido para aquela venda, sem precisar entrar no painel, sem precisar de uma pessoa da GoCash também, e até outros casos de uso, como, por exemplo, você nem precisa marcar uma reunião para fazer essa demonstração. Você pode enviar o link com esse conteúdo e o próprio lead vai fazer ali a navegação dentro dele, no ritmo dele, entendendo o passo a passo, entendendo quais são as etapas mais interessantes para ele, como que funciona, pode tirar dúvidas ali voltando e avançando novamente. Então, é um fluxo muito bacana para que você possa fazer também o processo de demo de forma assíncrona. E aí você tem muitos ganhos com isso. Então, é uma simulação navegável do painel real. Tudo que a gente vai mostrar foi gravado em cima do nosso painel. E eu ressalto, não é um vídeo, não é só uma apresentação de slides, é realmente como se fosse uma cópia HTML de tudo que tem dentro do painel. Então, alguns elementos são clicáveis, alguns elementos ali são interagíveis. Então, você tem uma cópia bem fidedigna de como que vai ser a navegação com todos os elementos visuais reais do que ele vai encontrar na hora de usar a ferramenta. Um ambiente seguro, que não altera configurações reais. Então, como eu falei, dá para interagir com alguns elementos, mas isso não vai refletir em uma conta real. Então, tem perigo ali de ter nenhum tipo de problema vinculado a isso. Você vai ter um link exclusivo para isso. Então, a partir disso, você tem ali uma personalização, né, pro lead. E, assim, é importante mencionar também que você pode embedar isso em um site, por exemplo. Então, se você tem ali um portfólio de soluções que você oferece, e a GoCash é uma delas, você consegue colocar um código ali dentro desse site para mostrar essa demo e o lead ter acesso diretamente nesse portfólio. Então, é uma opção bem legal também para que você possa ter um primeiro contato com a ferramenta sem precisar falar com ninguém, por exemplo.
E aí você tem uma navegação que pode ser tanto livre, indo, voltando, como eu falei, ou por fluxo estratégico. E aí você pode direcionar ali para onde que ele tem que avançar dentro daquela demo para ver o conteúdo específico que faz sentido para ele. Bom, já que agora o Felipe contextualizou, né, o que é a ferramenta e por que de fato a gente decidiu utilizar algo dessa natureza, é importante agora entender de fato quais os principais benefícios que ela vai trazer para vocês no dia a dia, nas operações, com tanto leads atuais, né, com dúvidas pontuais, como o Felipe falou, mas também com leads futuros, né, até passando essa ideia de a gente conseguir dar vazão, né, de fato ter uma autonomia maior e de fato escalabilidade. E aí eu vou destacar os três principais pontos aqui. Primeiro seria de fato que essas demos elas permitem que o time de vocês, né, gere um valor sem precedentes, né, da GoCash em si, justamente porque não vai precisar ficar dependendo, onerando, né, a equipe técnica o tempo inteiro. O segundo é que de fato o cliente ele vai poder brincar, né, até muitas plataformas chamam isso de playground, então eles vão conseguir explorar sozinhos ali, o pessoal que é mais técnico acaba gostando de fazer isso, né, no ritmo cadenciado e tudo mais, e de fato isso pode ser antes de uma reunião comercial. Então ele já vai chegar meio que qualificado, digamos assim, tecnicamente falando, para tirar dúvidas específicas do painel, né? Então realmente é um ganho de tempo que a gente tem. E por fim, o time comercial como um todo ele fica mais liberado, né? Não só o time comercial de vendedores e etc., mas a gente reduz a quantidade de agendas que poderiam ser marcadas, né? No sentido de que imagina que a gente tem que fazer a demo para um desenvolvedor, um pessoal mais técnico, mas depois o decisor, que não está tão ali próximo da operação, quer ver uma demo em si. Então, não precisaria, digamos, remarcar isso e ter toda essa repetição, né, que acaba sendo improdutiva. Então, assim, no final, o foco, né, é muito importante a gente frisar ali a negociação, a personalização e, de fato, o fechamento, né, que é uma parte aí crucial para todo o processo de venda, né. E aí, como eu falei, a gente vai reduzir as calls, a gente vai gerar escalabilidade durante todo o processo de pré-vendas, e isso segue um fluxo aí, né, um storytelling que a gente pode criar, que é de fato de capacitar não só o parceiro em si, que vai utilizar essas ferramentas de forma mais efetiva, mas também o cliente que vai ter esse acesso. Então, de fato, cada demo, né, ela vai ter ali dados reais, a gente consegue ver, por exemplo, o tempo que ele interagiu, de fato, o tempo de retenção, né, muito baseado ali comparando, né, se a gente tem um vídeo no YouTube hoje, a gente consegue ter todas as métricas. O grande diferencial é que isso aqui não é simplesmente um vídeo, né? É muito assim, até relacionado, provavelmente algum de vocês deve ter visto plataformas de cursos interativos, que você tem todo o ambiente real e você vai sendo meio que pegado, levado pela mão, né? É literalmente isso que essa ferramenta faz. E aí, claro, você consegue nutrir a base de leads, porque a gente tem um formulário de acesso que é obrigatório de ser preenchido, né, antes de iniciar cada demo, e com isso a gente consegue qualificar, né, e coletar o nome da empresa, cargo. De fato, a base de vocês vai estar mais alimentada com dados realmente relevantes, né. E aí, no final, isso vai gerar inteligência para a gente, né, inteligência comercial, para entender quem está engajado, quais soluções foram de maior interesse, até porque as demos elas são segregadas. Então a gente tem demos para cada produto, demos que de fato vão frisar ali um setup inicial, por exemplo. Então acaba que tem essa divisão para a gente medir o interesse. E no final, né, a gente vai mostrar muito mais do que uma funcionalidade isolada também. A gente vai mostrar tudo, só que de forma mais cadenciada, num ritmo, separando o que é performance, CDN, que a GoCash oferece, mas também segurança, observabilidade, APIs, tudo que está aí nesse universo, né? Então, realmente, essas demos, elas vão, a gente acredita bastante nelas, né, que vai ser um grande diferencial para gerar até mesmo um maior profissionalismo, né, durante todo esse processo. Perfeito, pessoal. E aí, mais do que falar coisas bonitas sobre essa ferramenta, nós viemos hoje para mostrar como que funciona na prática. Então, vou trocar aqui o meu compartilhamento com vocês. Eu vou passar para o slide de contatos, caso alguém precise registrar. Mas eu vou mostrar, então, de fato, como que funcionaria uma demo dessas na prática. A demo que eu vou mostrar para vocês é a demo do WAP.
Só preciso que ele reconheça aqui a minha janela. Pronto. Perfeito. Então, como nós falamos, tem toda a identidade visual do painel, porque de fato é o painel que nós estamos visualizando. Começa com um formulário simples aqui, como o José comentou, para que vocês tenham informações relevantes sobre a base. Então aqui o lead vai preencher com os dados dele. No caso aqui, especificamente, nós limitamos o e-mail para e-mails corporativos, então também isso impede de sujar ali a sua base de dados com uma pessoa aleatória que só ficou curiosa com a ferramenta. Então aqui, tudo preenchido, a gente tem o acesso à demo. E aí, na questão de acesso, ele vai ter uma introdução. Então aqui ele fala rapidamente qual é o propósito da demo, o que a gente vai aprender através dessa visualização. E eu posso ir avançando aqui para que ele me mostre exatamente onde que eu preciso clicar no painel, como que eu faria a configuração. No caso do AF, ele vai me passar algumas informações. Ele vai me ensinar tanto a habilitar a ferramenta, fazer as configurações iniciais, como também tratar falsos positivos e ver ali, num nível mais superficial, os eventos que estão sendo gerados pela ferramenta. Então aqui ele fala para mim que eu tenho que entrar nas configurações de segurança e na seção específica do AF, e depois a gente vai compartilhar todos esses links de demos com vocês, tá? Então, eu não vou ler texto a texto, mas podem ficar à vontade para estudar com mais detalhes aqui cada uma dessas etapas. Posso tanto avançar quanto retornar aqui através dos botões do balão, quanto também tem uma setinha aqui embaixo, mais escondida, onde eu posso avançar diretamente para o passo que eu quiser, tanto para frente quanto para trás. E aí aqui ele vai me ensinar a ativar o AF, vai falar das possibilidades do modo de segurança que eu posso simular, bloquear, desafiar. Ele vai me falar, inclusive, a melhor prática seria começar em simular. Vai falar aqui para mim como que funciona a gerência das regras do AF, que a gente atualiza com base no top 10 da UASP. Então, todas essas informações que nós passaríamos verbalmente ali numa demo normal, sobre como que funciona, quais são os benefícios, quais são os casos de uso, tudo isso nós procuramos descrever aqui dentro desse processo automático, self-service, né? Aqui nós procuramos também dar exemplos práticos de como que isso seria aplicado. Então aqui a gente colocou um exemplo de um falso positivo numa API, para que serviria, quais seriam as regras que ele teria que acessar aqui, né? Quais seriam os grupos de regras que ele teria que selecionar para fazer sentido. Critérios, colocamos também que o ideal é concatenar critérios para diminuir a superfície de ataque que poderia ser gerada por causa dessa exceção. E ele vai preenchendo aqui todas as informações, vai mostrando passo a passo de forma bem didática, bem completa. Tem textos maiores, menores, alguns passos realmente são mais simples, mas no geral a ideia é exatamente passar todo o conhecimento que ele precisaria para operar essa ferramenta a partir dessa demonstração iterativa. Nas demos de WAF e Bot Mitigation, por exemplo, além da ferramenta principal, a gente também mostrou um pouco do Threat Hub, onde ele pode fazer o acesso aqui para ver os eventos gerados pela ferramenta e, a partir disso, seguir para a criação de regras de falso positivo, né, para regras de exceção, a partir das informações que coletar aqui. E aí, todo o fluxo é bem amarrado. Ele mostra a ferramenta, mostra os logs, mostra novamente as regras de exceção que você pode ativar e mostra que você deve colocar para fazer o bloqueio aqui também no final, após ter tratado esses falsos positivos. Ao final, uma mensagem simples aqui de fechamento e a possibilidade de você responder um NPS relacionado a essa demo. Então, assim, dá para perceber que é muito didático, é muito simples a usabilidade, realmente não tem segredo, tem todas essas possibilidades que eu comentei. E a ideia, além, é claro, de utilizar isso para demonstrações para leads, existe um uso secundário muito interessante, que é o treinamento interno. Então, muitas vezes, entra uma pessoa nova da equipe e você precisa fazer ali uma apresentação para ela de todas as funcionalidades da GoCache, como que ela configuraria e tudo mais. Em alto nível, você pode primeiro também passar essas demonstrações para ela.
e aí você ganha escalabilidade no processo, porque ao invés de fazer ali várias reuniões, né, internas, vários processos repetitivos, você consegue mostrar uma vez a demonstração e a pessoa já chega com dúvidas, né? O fluxo ideal, né? A ideia sempre é exatamente essa, que a gente use isso como uma primeira etapa, como uma captação, como um gerador de demanda, e depois a gente possa, se necessário, fazer uma segunda agenda, um segundo momento, já direcionado. Ah, eu vi que tem essa funcionalidade, mas dá para fazer isso com ela, dá para fazer aquilo. Eu não entendi direito essa configuração, como que eu tenho que fazer, qual que seria a ordem correta. E aí, nós fizemos isso para diversos produtos. E para terminar o exemplo, o Gessé vai passar para vocês outra demo também que nós criamos relacionada ao SSL. Bom, com certeza. Inclusive, essa demo ela é um pouquinho mais curta, mas é para mostrar que a ferramenta ela se encaixa muito bem, independente do escopo da demo, né? Até porque o objetivo aqui é reduzir esse retrabalho que a gente poderia ter, né? De fazer várias demos e até mesmo demonstrar algum tipo de diferencial competitivo, né? Por exemplo, o Felipe acabou de mostrar no AF e deu para perceber o quão simples, né? É criar uma regra de exceção, por exemplo, a personalização, ou granularidade, como a gente chama. Então, nesse caso aqui, até do certificado, que para algumas pessoas vai ser algo tranquilo de se fazer, pode gerar sim dúvidas para outras pessoas, principalmente no que diz respeito aqui, já avançando, né? Vocês podem ver que ele já leva a gente direto para o menu de configuração, explica todas as diferenças que são dúvidas comuns, né, entre o gerenciamento do certificado automático, ou caso o cliente ele possua o próprio certificado dele e tudo mais. Mas também, a gente avançando aqui, eu consigo ver que na parte de adicionar, ele dá realmente o guia, né, da ordem que eu preciso seguir para cadastrar um certificado, caso eu precise utilizar um certificado que eu tenha, já que muitas vezes pode gerar confusões. Então, seguindo esse processo, realmente é uma demo que acaba gerando muito valor, principalmente a times técnicos, né? Então, a gente dá bastante informação aqui sobre os campos, onde se aprofundar, onde é opcional, o que não é, que às vezes, pela quantidade de menus, também pode ficar um pouco confuso. E aí, nesse ponto, a gente consegue seguindo aqui até concluir a tarefa, né? Nesse caso, acho que não vale a pena eu chegar até o final nela, porque realmente é um procedimento um pouco específico, mas é mais para mostrar para vocês que, muito além da gente configurar questões macro, a gente também pode fazer configurações finas, como de certificado, até mesmo de criptografia, né? E toda essa questão aqui que a gente tem a oferecer. Então, era mais ou menos isso, pessoal. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, algum ponto. Realmente é uma ferramenta interessante para a gente capacitar melhor, né? Não só vocês, mas os leads, e demonstrar os diferenciais, né? Que o GoCash aí está sempre em movimento. No fim do dia, a palavra é empoderamento, né, pessoal? É realmente colocar nas mãos de todos que têm a possibilidade de acessar o painel o conhecimento que eles precisam para isso. Então, vai muito além, né, de só trazer esse ganho de tempo, mas também é realmente possibilitar que todo mundo tenha acesso de verdade ao painel. Independente se ele vai fazer administração, se ele só vai vender, se ele só vai consultar, né, se ele só vai entrar ali no modo de visualização, tudo isso fica muito claro quando você acessa uma demo dessas. E é legal porque tem toda a identidade visual, é realmente a coisa prática, né? Porque às vezes fica muito abstrato quando a gente passa um passo a passo, por exemplo, uma FAQ, alguma coisa do tipo, que não tem um print, que não tem ali realmente a imagem do que você precisa fazer. Então a ideia é trazer aí bastante benefício em todos esses pontos que a gente comentou. Sobre dúvidas, eu vi aqui que o Paulo colocou no chat se a gente já gerou algum resultado com essas demos. No caso, nós estamos começando agora com a ferramenta, inclusive foi feito um trabalho bem grande de refino, então a criação começou agora em janeiro, e aí de lá para cá a gente estava melhorando o conteúdo cada vez mais, com diferentes grupos de controle, exatamente para gerar feedbacks, entender, olha, dava para melhorar isso, está faltando aquilo. Por enquanto, nós estamos com 10 demos, né? Na verdade, a gente está com 9 prontas e mais uma saindo. Dos principais temas que nós elencamos aqui do que poderia gerar dificuldade de uso no painel, que precisaria de uma demonstração mais prática. E nós queremos agora exatamente que seja colocado à prova, né? Se faz sentido usar essa ferramenta, se ela está sendo útil para vocês,
E aí as métricas que a gente tem na plataforma vão ser extremamente fundamentais para a gente entender, olha, os leads estão acessando, eles não estão acessando, ou então ele abre a demo, vê 2 ou 3 slides ali, e ele já sai, a gente consegue ter toda essa visualização. Então, realmente, agora é o momento de teste para entender qual que vai ser a aplicabilidade real desse conteúdo. Nós entendemos que ele tem muito potencial, mas a gente vai precisar testar na prática agora para validar essa hipótese. E aí a gente conta com o apoio de vocês, né? Principalmente aí na compartilhamento, né, de feedbacks com a gente, na utilização também, né? Para que a gente possa ir melhorando e tudo mais. E aí, respondendo a dúvida do Alexandre, né? A gente pode avaliar, né, essa questão das contas de testes, porque acaba que é um pouco mais direcionado na parte de criação, a gente realmente mapeou todos os casos de uso, mas a gente pode avaliar, né, no futuro aí, algum tipo de implementação. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum ponto que não ficou claro? Perfeito. Então, Boa. de novo, eu reforço a mensagem. Precisamos muito do feedback de vocês, não só se está sendo útil e tudo mais, mas também do conteúdo. Se vocês acham que tem algo que poderia ser melhorado, como eu falei, a gente vai passar o link de todas as demos prontas e a gente quer que vocês acessem e digam, olha, essa palavra não ficou legal, ou até uma coisa mais macro, esse tema não é tão interessante, a gente poderia substituir por outro tipo de configuração que faz mais sentido, porque no fim do dia nós temos uma visão, né, mas ela não é a visão 360 do processo. Vocês que estão na linha de frente ali realmente vão trazer muitos feedbacks interessantes para nós sobre como podemos aperfeiçoar esse processo das demos interativas. Até mesmo E aí, sobre a estrutura, né, das demos. Caso o fluxo em si ache que está muito longo, que a gente precisa desmembrar alguma coisa, pode passar para a gente. e até se alguém precisar, como eu comentei, do código, né, enfim, para fazer o embed dessas demos no site de vocês, como eu falei, se alguém tiver um portfólio que queira acrescentar essas demos interativas ali numa página web, é só entrar em contato também comigo ou com o Gessé, a gente passa o código aqui, a gente gera, para que vocês possam incluir isso nas páginas de vocês, conforme a necessidade e disponibilidade. Tá bom? No mais, agradeço muito a presença de todos, Obrigado, a pessoal. atenção, e espero que nos encontremos novamente em breve aí para falar de outros temas interessantes para a venda de GoCash. Uma boa tarde e um bom trabalho, pessoal. Pessoal.